Estamos de volta com o Metrópole Debate. Novas perguntas chegaram à nossa produção, como o questionamento do Fábio da Silva, do bairro Altran Nunes. Ele trabalha com carteira assinada, mas o patrão não está recolhendo o INSS. O que ele precisa fazer em relação a essa questão, professor Paulo Bacelar? Bom, primeiro ele tem que computar isso na carteira e o vínculo dele estará sendo reconhecido pelo INSS. E em relação aos salários, mesmo que a empresa não pague o INSS dele, ele pode comprovar isso através dos seus contra-cheques, que o INSS também irá computar o seu salário junto à Previdência Social. O Antônio Fonseca, do bairro Jockey Clube, em Fortaleza, trabalha há 35 anos com carteira assinada na mesma empresa e pergunta, está na hora de pedir a aposentadoria? Sim, aí ele já tem tempo para se aposentar. Agora vai depender muito dele, né, da condição dele poder se aposentar ou não, de acordo com o salário que ele vai ganhar. E sabendo que aí vai contar o fator previdenciário, que vai reduzir a sua média, mas ele poderá se aposentar e continuar trabalhando na mesma empresa, se quiser. A Brena Paula Oliveira Abreu, do Parque Genibaú, diz, professor Paulo Bacelar, que um irmão tem apenas 5 anos de idade. Faltavam 5 anos para o pai dela se aposentar, mas ele deixou de contribuir e veio a falecer. Tem como a mãe dela conseguir algum benefício para o irmão de 5 anos de idade devido à morte do pai? Não, nesse caso, ele não era mais segurado na época que ele faleceu, né? Então, não sendo mais segurado, não dá mais direito à pensão por morte. Cristina Mendonça Aldeci Freire de Castro, do município de Baturité. Sou professor e faço 25 anos de trabalho no dia 1º de setembro de 2017, mas só terei 44 anos de idade. Poderei me aposentar? Com 44 anos de idade? Não. Essa é a idade dela. Eu idade dei dela. A resposta por você, professor Paulo Bacelar. Então, mas é verdadeira essa minha resposta? É verdade. Ela só terá direito com 60 anos. Então ela vai ter que esperar aí mais 13 anos a partir de 2017 para completar o tempo necessário para se aposentar. Antônio Carlos Silveira, de Fortaleza. A esposa do Antônio tem 13 anos de contribuição sindical, rural. Ele quer saber se a esposa pode dar entrada na aposentadoria, pois já completou 55 anos de idade. A mesma pergunta que se repete, que as pessoas precisam ter cuidado no caso da contribuição para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Pois é, porque o fato dele ter contribuído para o sindicato não comprova que ele exerceu atividade rural. O que vai depender da aposentadoria dela é com 55 anos de idade, mas 15 anos de comprovação da atividade rural. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta do Carlos Augusto Matias da Silva, do bairro Vila Velha. O pai do Carlos faleceu há 3 anos, trabalhava com embarcações. A mãe dele dependia do pai e nunca contribuiu para o INSS. Hoje, aos 60 anos de idade, o Carlos quer saber se a mãe dele tem direito a algum benefício do INSS. Não, ela vai ter que comprovar se ela também exercia atividade rural, quer dizer, atividade como pesca, né, como pescador artesanal, junto com ele. E após o falecimento dele, ela exerceu atividade rural, que é pescador também, que é considerada rural, sozinha, individualmente. Aí ela terá direito a se aposentar com 15 anos de comprovação dessa atividade. José Cardoso dos Santos, do Conjunto Ceará, é funcionário público e vai completar 32 anos de contribuição e 59 anos de idade. E ele pergunta, quando a pessoa completar 95 anos, juntando os anos de contribuição e a idade, se aposenta com valor integral? Não, ele está falando do fator 95, né? Que somando a idade com o tempo dá 95. Não, no caso do homem? Ainda não existe essa regra, isso é uma regra que está sendo prevista ainda em projeto de lei, mas ainda não está vigente. O Ayrton Tabosa, do Planalto Pici, diz que o pai faleceu e deixou uma pensão para a mãe dele. Ela pode se aposentar e continuar recebendo a pensão? Sim, se ela contribuiu por 15 anos, ela vai se aposentar e ficar recebendo a pensão. Francisca do Livramento de Moura, bairro Genibaú, Parque Genibaú, tem algum problema em alguns documentos dela ter somente o nome sem o sobrenome de casada quando for se aposentar? Não, se ela for se aposentar e ela for casada e tiver nome dela de casada, ela terá que acertar os documentos dela primeiro para poder depois pedir a aposentadoria. O nosso telespectador Carlos Diógenes, do Bom Sucesso, tem a seguinte dúvida. Ele diz que foi encaminhado pelo INSS para reabilitação e pergunta, quem é que chama para fazer essa reabilitação? É o próprio INSS? Como funciona isso? É o próprio INSS. O médico perito do INSS, quando vê que o segurado ele tem condições de trabalhar numa atividade diferente daquela que ele está trabalhando, que ele sofreu uma doença por causa desse trabalho, o INSS encaminha para a reabilitação profissional, que o próprio INSS faz, junto com a empresa, para que a empresa aloque ele em outra situação.
A Marilã Silva, do Planalto Ayrton Senna, recebe uma pensão e pergunta se pode trabalhar sem correr risco de perder essa pensão. Pode, sem problema nenhum, não tem problema nenhum a sua pensão com o trabalho. Trabalhando também com carteira assinada. Com carteira assinada. Agora, o que não pode é se ela tiver aquele amparo social deficiente físico. Aí, se ela trabalhar, esse amparo fica suspenso. Clara Pimenta, do bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, diz o seguinte: trabalho em uma empresa pequena há 6 anos, quero sair e já tentei fazer um acordo, mas não quero pedir demissão. Minhas férias nunca as recebo completas, sempre pago em várias parcelas. Isso é legal? E o que fazer para entrar em um acordo sem perder meus direitos? Por isso que é bom a pessoa estar sempre vendo nosso programa. Sem dúvida. Essa questão já falei bastante, que é a questão do acordo, isso não existe. Então, um acordo feito para que a pessoa seja demitida e receba o FGTS, isso aí é crime contra a ordem trabalhista. Não pode fazer acordo. Sugiro que, se você quiser sair da empresa, peça demissão e ganhe suas verbas trabalhistas para quem dá direito a quem pede demissão. Agora, também é um direito da empresa, professor Paulo Bacelar, decidir se quer ou não demitir o funcionário. Nesse caso, não é decisão específica do funcionário pressionar para a empresa demiti-lo se o próprio funcionário quer sair do emprego. Mas se o próprio funcionário quer sair do emprego, a empresa também não deve demitir sem justa causa. Se é o empregado que quer sair, ele que deve pedir a demissão. Outra pergunta agora da doutora Tereza Cristina, do Bom Sucesso. Ela diz que está afastada há 1 ano e 4 meses da empresa por tendinite. Na última perícia, a médica pediu para a empresa recolocá-la em outra função. Ela diz que o patrão mandou um médico reexaminá-la e agora ela tem um laudo que diz que não pode mais trabalhar. O que o INSS vai fazer agora se só tem o perícia no mês de julho? Ela deve esperar aguardar a perícia, porque essas perícias são agendadas. Então, se ela fez o agendamento, fez o requerimento, ela vai fazer essa perícia em julho, que terá efeito retroativo, ela não terá nenhum prejuízo. Francisco Alexandre Alves de Lima, do Genibaú, trabalha há 6 anos sem carteira assinada. Quais os direitos que ele tem a receber da empresa? Todos os direitos. Ele vai ter que assinar a carteira, né? Vai pagar multa por não ter assinado a carteira de um salário mínimo, no mínimo, e também terá direito às férias proporcionais, às férias em dobro se ele não pagou esse tempo todo, o 13º, o aviso prévio, todas as verbas, como se a carteira tivesse sido assinada. Mas nesse caso, professor Paulo Bacelar, os direitos correspondem a 5 anos e não aos 6 anos. Ele perde 1 ano porque já houve prescrição aí do tempo? Mas 5 anos se ela entrasse com a ação trabalhista, mas se ela quiser, com acordo com a empresa aceita, verificar que realmente ela trabalhou, ela deve pagar o tempo todo, né? Mais uma pergunta do telespectador identificado com o número de Cícero do Conjunto Ceará. Gostaria de saber se o pagamento do INSS pelo Sebrae tem o mesmo efeito para quem já trabalhou com carteira assinada. Os dois servem para aposentadoria? Serve, mas o que ele está falando do Sebrae é o microempreendedor individual, que é 5% do salário mínimo. Ele vai ter direito apenas à aposentadoria por tempo por idade. Não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que é o que a pessoa que estivesse trabalhando 35 anos com carteira assinada teria. Então, se você é do Sebrae e está pagando 5% só do salário mínimo, você vai se aposentar, mas só terá direito à aposentadoria por idade aos 65 anos de idade, o homem. Você continua ligado, você continua ligada na TV Metrópole, no Metrópole Debate, e a gente volta já já com o último bloco da edição de hoje, com novas informações e dúvidas sobre a área da Previdência Social.